Valendo. Bom, eu sou o Caco, como eu tinha falado, esse é o Vamos Falar. Vai ter vídeo toda semana, eu espero. Pelo menos eu vou tentar fazer isso. E, bom, vamos começar pelo começo, né? Já comecei falando um pouquinho sobre o que é o começo, mas agora vamos falar sobre coisas que fazem parte de quem eu sou. Pra começar, vocês estão falando com viado preto, né? Belíssimo viado preto aqui. E isso não foi uma parada muito simples dentro da minha vida durante a vida toda, isso é óbvio. A gente sabe que existem diversos níveis de privilégio na sociedade e, infelizmente, sendo LGBT negro, as coisas acabam ficando um pouco mais difíceis. Se você olhar por aí, né, na listinha de pessoas, sabe-se lá Deus em que lado isso deve estar, mas na listinha de vídeos selecionados, seja lá onde você estiver vendo isso, você vai ver que a maioria das pessoas que têm e que estão presentes no YouTube, por exemplo, são brancas. E que isso acontece socialmente falando na hora que a gente vai falar sobre diversidade e muitas vezes. Eu trabalho com diversidade, eu sou publicitário. Sim, gente, desculpa. Fazer o quê? E assim, dentro da forma como as pessoas trabalham diversidade sempre foi uma coisa meio estranha, sabe? Tipo, em muitos momentos a diversidade se mostrava só por pessoas de um certo padrão, mas quando chegava na questão racial, muitas vezes era mais aquela coisa de inclusão por cotas. Mas por que eu tô falando isso? A falta de referências na hora de você ser um LGBT negro é muito forte. Quando você vai procurar, né, tipo, sobre o assunto, o que aparece é muito pouco, é muito marginalizado, é muito fora de proporção, quando não é extremamente hipersexualizado. E, bom, se você é um homem negro como eu, ou se você é uma pessoa que, sei lá, vaga pela internet e tudo mais, e frequenta esses sites, né, de submundinho aí, tal qual Xvideos, Xtube, enfim, você deve ter percebido que quando vai falar sobre homens negros, geralmente falam sobre o... E não é bem isso que é o contexto. Eu acho que as relações acabam sendo muito voltadas para a questão sexual, elas são um pouco voltadas para a questão emocional, e essa falta de embasamento emocional faz com que as pessoas não tenham noção na hora de abordar as outras e nem falar sobre assuntos normais. A afetividade preta ela é muito foda nesse sentido porque demora pra você entender que você é digno de afeto e que não só do sexo. Num meio onde você é sempre oprimido, a coisa acaba demorando muitas vezes mais. Tem pessoas que até hoje não sabem da beleza delas, de como elas podem servir pro mundo, que não só desse viés da hipersexualização. E crescendo um jovem negro sem referências, que eu devo ter falado essa frase provavelmente 35 vezes já, é importante que você tenha umas referências saudáveis e que você comece a se entender de uma forma menos problemática. A gente já tem uma sociedade que fala com o homem negro como ele não podendo ser frágil, como ele não podendo chorar, como ele não podendo mostrar sentimentos. E quando a gente leva isso pro caminho da afetividade destinada a outro homem, é uma parada muito complicada porque o machismo ele acaba sendo o maior ponto dessa história toda. Porque aí entra também na questão sexual, do tipo, quais são as preferências na cama, se ativo ou passivo, o que também já dificulta a forma como as pessoas enxergam tudo. E disso a gente vai criando uma bola de neve emocional mal resolvida que muitas vezes ela demora pra se resolver e pra chegar num ponto final. Então, se descobrir gay negro pra mim foi uma parada que demorou, que ainda demora, porque eu ainda tô descobrindo muita coisa, eu ainda tô tentando entender muita coisa que eu não sei. E dessa forma, eu tô tentando traduzir isso para outras pessoas que estão perto de mim. Seja entendendo a minha relação com o meu corpo, seja entendendo a minha relação com a minha mente, com a minha saúde mental, seja entendendo a minha relação com o sexo. A gente não acha que as opressões vão ser tão presentes assim na hora do relacionamento, pelo menos quando a gente não tem tanta noção do que é a vida, noção do que são essas questões todas, a gente acha que a vida de alguma forma vai ser romantizada e vai ser fácil na questão afetiva da mesma forma como a gente vê em diversos locais, né? Tipo filme, série, enfim. E não é bem por aí, assim. Não é uma parada fácil, não é uma parada complicada. Existe preterimento, né? Quando uma pessoa ela opta por escolher outra pessoa e não escolher. Existe fetichização, existe o racismo velado que está presente na relação como um todo, existe a questão de afrocentrar a relação, e todas essas mini questões elas vão dando tanto pano para manga para a vida do homem gay negro, né, que é o que eu posso falar, que é o que me compete, né, o local de espaço aí que eu tenho. Ela entra em tantas nuances diferentes que
se a gente não entende isso, a gente é engolido por um sistema muito maior e a gente deixa de ter menos voz do que a gente já tem. E é foda, né, você passar por um caminho sem ter voz e sem saber o que fazer. Então é importante que a gente... discuta isso de formas mais amigáveis e que a gente consiga trazer essa conversa mais pra perto, para que as pessoas sejam ouvidas e que seja valorizada a forma como a afetividade se demonstra entre homens, né? Pra mim, foi engraçado porque desde muito pequeno eu nunca tive noção, assim, do que eu era, mas eu sabia que eu tava num espectro um pouco diferente do que eu via os meus amigos. Eu podia estar fazendo as mesmas coisas, jogando bola, ter os mesmos brinquedos, carrinhos e tudo mais, e de certa forma era muito complicado pra mim, porque eu me sentia muito distante. Inclusive, dá uma olhada nessa foto aqui, isso sou eu, com 7 anos. A gente sabe do termo criança viada e eu claramente era uma. E pra mim foi muito louco entender esse processo, porque eu não tinha nenhuma referência, eu não me sentia à vontade de conversar com absolutamente ninguém, até porque eu não tinha certeza do que estava acontecendo nem do que estava fazendo. É nesse momento onde parece que as coisas mais borbulham. E quando eu comecei a captar essas referências, foi lá pra, sei lá, dos 7 a uns 9, mais ou menos, eu desconfiava que tinha alguma coisa muito diferente. Com 10 eu já tinha uma certa noção. Quando chegou com 12, mais ou menos, que eu já tava, né, meio que engatilhado em algumas questões, foi quando lançou o clipe de Beautiful da Christina Aguilera. E o clipe mostra várias, né, minorias sociais dentro de um contexto. E nesse clipe tem o cara que ele é meio gótico, meio roqueiro, que inclusive sempre foi minha referência estética também. Não faz sentido agora. Tudo faz muito sentido. O beijo, que é um beijo lindo, inclusive, e muito bom, pelo visto, do casal que aparece no clipe, foi um dos pontos que eu virei e falei, É um casal isso aí. Tem uma mina com anorexia, uma mina com bulimia, uma crossdresser, um travesti, uma travesti, perdão, um gótico e um casal gay. E isso foi em que ano? Foi em 2003. Então era bem... Bem lá pra trás. E foi muito, muito avançado pra época, porque, né, não se falava disso. Tipo, claro, tinha Madonna falando, fazendo por aí e tal, né, quase trepando com cruzes, mas a forma como a Aguilera trouxe isso pra mim foi um negócio que me marcou muito, que foi do tipo, tá. E eu lembro que eu tinha um pequeno privilégio aí, estudava em colégio particular, e eu tinha aula de inglês e estudava inglês regularmente. Eu lembro de traduzir a letra, né? De pegar e traduzir a letra e tentar aprender a letra. Quando ela falava sobre ser bonito de qualquer jeito, ser bonito do jeito que você é e que palavras não podem te diminuir, isso foi uma tradução da letra, pra mim foi um ponto muito importante. Então, a partir daí não quer dizer que ficou mais fácil, mas quer dizer que eu pelo menos sabia que não tava tudo tão fodido quanto ia ser. E claro que assim, o que eu tô falando é uma experiência extremamente pessoal, né? Ela não é uma experiência que passa pela experiência de todo mundo. E lógico que as coisas melhoraram e melhoram muito desde a época que eu me assumi até hoje em dia. Eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, eu aprendi a me relacionar. Aconteceram diversas coisas que fizeram com que essa experiência fosse cada vez mais legal pra mim. Não tô falando isso de um ponto necessariamente ruim. Ele é sempre diferente pra cada uma das pessoas, porque cada um sabe o contexto que vai ter que lidar. A forma como a gente escolhe lidar e o tempo que a gente escolhe lidar diz muito sobre o que vai acontecer no futuro. A maneira como a gente vai se entender e como as pessoas vão entender a gente. Tem momentos que não é tão fácil falar com o pai e mãe, tem momentos que não é tão fácil falar com os amigos. Sair do armário profissionalmente também nem sempre é uma coisa fácil, mas eu acho que quanto mais fiel às suas próprias verdades e quanto mais fiel a quem você é, melhor você se expressa e se traduz pro mundo. Eu escolhi me traduzir pro mundo sendo fiel a quem eu sou em todas as formas possíveis, então a sexualidade foi com certeza um ponto muito importante, mas é um viés complicado, deu pra entender? Me conta também, se você tiver pra me contar, nos comentários abaixo. Eu acho extremamente cafona, mas né, ativa o sino, se inscreve, dá um joinha no canal, faz essa porra toda, compartilha, envia pra mãe, sei lá. O vídeo é meu, mas você faz o que você quiser. E é isso. Até a próxima. Vamos falar. Fui.